Olá pessoal, eu sou o professor Abraão Saraiva, faço parte da equipe do Projeto NAGE e vou apresentar para vocês a parte 1 do curso, Valoração de Projetos. Especificamente nessa aula nós vamos falar dos seguintes tópicos: dinheiro, tempo e juros, custo de oportunidade do capital, fluxo de caixa. Vamos falar também de métodos e critérios de decisão na análise e avaliação de investimento de capital, mais especificamente o valor presente líquido, VPL, a taxa interna de retorno, a TI, e o payback simples, além do payback descontado. E por fim, vamos falar introdutoriamente sobre os componentes do fluxo de caixa, ok? Vamos pensar a seguinte situação: imaginem que um amigo pede para você R$100 e promete devolver para vocês esse mesmo R$100 daqui a um ano. O que você acha sobre isso? Do ponto de vista econômico-financeiro, faz sentido para vocês? Resposta: não. Por quê? Primeiro, algumas perguntas vocês têm que fazer. Será que ele vai me pagar? Não sei. Isso, pessoal, no mercado financeiro se chama risco de inadimplência. Pergunta 2. Se eu permanecesse com esses mesmos R$100, eu poderia aplicá-los na poupança ou em outra operação de investimento e ganhar rendimentos com isso? Claro que sim. E a terceira pergunta é: será que o poder de compra dos R$100 hoje vai ser o mesmo daqui a um ano? Resposta: não. Por quê, pessoal? Porque o dinheiro tem um custo associado ao tempo. Então, coloquem-se na visão de um banco. Por que os bancos cobram juros? Olha a palavra-chave, juros. Por que o banco cobra juros? 3 fatores-chave. Primeiro, a existência de inflação. Então, se ele empresta um dinheiro hoje para vocês e vai recebê-lo de volta daqui a um ano, nesse período vai correr a inflação. Segundo ponto, risco de crédito, inadimplência. Quanto maior o risco de crédito, né? Ou seja, o risco de um credor não pagar o seu compromisso, não devolver o dinheiro que tomou emprestado, maior vai ser o juros. E o terceiro é o valor do aluguel do dinheiro, porque os bancos, né, eles têm proprietários e os proprietários jogam dinheiro no banco para poder emprestá-los. Claro também que os bancos captam dinheiro dos próprios clientes. Só que, pessoal, esse dinheiro, né, dos proprietários, dos donos do banco, poderiam ser utilizados por eles para fins pessoais. Porém, ele abre mão de fazer uso desse dinheiro para emprestá-lo. Ou seja, os juros também são expressão do valor do aluguel do dinheiro. Ok? Então, pessoal, o que seriam os juros? É a remuneração do capital empregado, de duas formas. Um capital emprestado, imagine na visão de um banco, ou capital investido, imagine na visão de um investidor. Sempre, quando nós estivermos falando de retorno e juro, nós vamos considerar duas variáveis chaves. A primeira é o dinheiro, a segunda é o tempo. Inclusive, existe uma área do conhecimento que se chama matemática financeira, que é a área que trabalha a relação do dinheiro no tempo, como nós fazemos as operações do dinheiro com relação ao tempo. Como seria uma forma básica, na visão de um investidor, de se expressar qual seria, por exemplo, um retorno básico, minimamente aceitável? O nome que se dá a isso é o custo de oportunidade do capital, a sigla COC. E, por exemplo, no Brasil, como nós poderíamos mensurar esse COC? Uma forma de expressar esse COC, basicamente, seria, por exemplo, através da Selic, né, que é o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, que é mensalmente definida pelo Copom-Bacen. Inclusive, né, considerando hoje, dia 29 de novembro de 2003, nós temos uma taxa de 10% ao ano. Claro, pessoal, que em termos de retorno, nós consideramos também o risco do negócio. Quanto maior o risco, maior vai ser o retorno esperado para aquele negócio. Em termos de investimento, então, como nós poderíamos modelar para saber se um negócio é viável ou não? Como nós poderíamos valorar economicamente um projeto? Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é a projeção dos fluxos de caixa, que não são nada mais, nada menos do que a projeção de todos os benefícios e todos os sacrifícios financeiros envolvidos com determinado projeto de investimento, determinada empresa, empreendimento, por exemplo, ok? Através do fluxo de caixa, da projeção dos fluxos de caixa, que nós poderemos analisar se o investimento é viável ou não do ponto de vista econômico-financeiro. E como nós fazemos isso? Imagine que nós temos o investimento hoje, nós fazemos e vamos ter fluxo de caixa positivo daqui a um mês, no segundo mês, no terceiro mês, até o 80º mês. Como nós podemos matematicamente trabalhar esses fluxos e saber se o investimento é viável ou não, se o negócio seria viável ou não? Para fazermos isso, pessoal, nós teríamos que trazer todos os fluxos de caixa positivos a valor presente e compararmos com o investimento.
Aí eu pergunto para vocês, como é que nós podemos trazer os fluxos de caixas que estão na data futura para valor presente? Aí nós recorremos à fórmula básica dos juros compostos. Valor futuro é igual a valor presente vezes 1 mais I, dentro do parênteses, tudo isso elevado a N. Como os fluxos futuros positivos, por exemplo, estão dados em um valor futuro, nós temos que trazê-los a valor presente, ou seja, isolamos o valor presente. Então, o valor presente de um fluxo vai ser o valor futuro sobre 1 mais I elevado a N. Essa é a formulação básica para nós movimentarmos dinheiro no tempo. Então, pessoal, em termos de análise econômico-financeira, o primeiro método que se utiliza, o mais famoso do mundo, se chama valor presente líquido, o famoso VPL. Esse método é bem simples, a fórmula pode assustar um pouco, mas é um método simples. O que ele faz? Ele pega todos os fluxos de caixa, traz a valor presente, dada determinada taxa. Que taxa é essa? É justamente o custo de oportunidade do capital, vocês podem ver aqui na fórmula, e vai comparar esses fluxos de caixa trazidos a valor presente com o investimento. Qual é a regra de decisão? Se a soma dos fluxos de caixa positivo for maior do que o investimento, ou seja, se o VPL for maior que zero, o projeto é tido como economicamente viável. Ok? Vamos fazer um exercício simples. Imaginem, nós temos uma alternativa de investimento que requer um desembolso ou um investimento inicial de 200 mil e que venha a gerar fluxo de caixa positivo de 75 mil reais durante 5 anos. Pergunta-se, qual seria o valor presente líquido do projeto, considerando um custo de oportunidade de capital de 15% ao ano? O investimento seria viável? Nós temos aqui a representação do fluxo de caixa, né? São as setinhas, diagrama de fluxo de caixa. Aplicando a fórmula, nós temos que o VPL seria igual a R$ 51.412, ou seja, maior que zero. Ou seja, seria economicamente viável. No cantinho aqui do slide, nós temos a forma de resolver o problema do VPL a partir do Excel, com a fórmula VPL. O segundo método, pessoal, de análise de investimento, conhecido no mercado, é chamado de taxa interna de retorno, a TI. O que é a TI? Resumindo a história, a TI é a taxa que zera o VPL. Okay? Então, considerando a fórmula do VPL, nós temos que a taxa interna de retorno seria a taxa que zeraria o VPL. Qual é a regra de decisão? É a seguinte, se a taxa interna de retorno for maior do que o meu custo de oportunidade do capital, então meu negócio seria viável do ponto de vista econômico e financeiro. Para ilustrar o uso do método da taxa interna de retorno, vamos considerar o exemplo. O mesmo exemplo do exercício anterior. Um investimento de 200 mil reais que gere 5 fluxos de caixa positivo no valor de 75 mil reais. Pergunta-se, qual seria o valor da taxa interna de retorno? Considerando um custo de oportunidade de capital igual a 15% ao ano. Como nós fazemos isso? Podemos utilizar a fórmula do Excel, que é a fórmula da TI. Nós vemos no slide que o resultado foi um antigo a 25,41%, ou seja, maior do que o custo de oportunidade de capital, que é igual a 15%. Isso nos traz a informação de que o projeto de investimento seria economicamente viável. Então, até agora nós vimos o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Vamos agora ao terceiro método, que seria o método payback. Nós temos dois tipos de payback, o payback simples e o payback descontado. O payback simples, pessoal, apesar do nome, ele não considera o regime de capitalização simples, ele trabalha também com juros compostos. A única diferença do payback simples é a seguinte, ele não considera o valor do custo de oportunidade do capital, porque ele considera nominalmente os valores do investimento e dos fluxos de caixa positivo. Ainda, o payback deve ser sempre utilizado em conjunto com os outros dois métodos que eu apresentei para vocês, por exemplo, o VPL e a TI. Vamos a um exemplo para calcularmos o payback simples. Considerem a mesma alternativa de investimento apresentada nos dois exercícios anteriores. Um investimento de 200 mil reais que gera um fluxo de caixa de 75 mil reais anualmente durante 5 anos. Perguntas, qual seria o valor do payback simples? Nós temos a representação através do diagrama de fluxo de caixa. Vamos à resolução. Por exemplo, pessoal, no período 1, como eu tenho fluxo de caixa positivo de 75, qual vai ser o meu saldo? Seria menos 125. Eu vou adicionando 75 mil reais nominalmente a cada ano, eu vou ter que entre os anos 2 e 3 o meu saldo vai ficar
positivo. Ele vai inverter de menos 50 para mais 25. Ou seja, qual a primeira informação que nós temos? Em 3 anos, o nosso investimento estaria retornado. Esse seria um payback calculado de forma aproximada. Mas aí vem a pergunta, se eu quiser calcular precisamente o valor do payback simples, como eu posso fazer isso? Então, eu apresento a vocês uma fórmula, que seria como o período, número do período no qual o sinal do saldo se torna positivo, ou seja, há uma mudança do negativo para positivo, menos 1, mais, entre colchetes, o valor do fluxo de caixa do período em que o sinal do saldo se torna positivo, ok? Tudo isso menos o valor do saldo no período em que o sinal do saldo se torna positivo. Tudo isso dividido pelo valor do fluxo de caixa do período em que o sinal do saldo se torna positivo. O que seria isso, trazendo em números? Seria 3, que é o período no qual há a mudança do sinal, menos 1, mais 75 mil, que é o valor do fluxo de caixa no período 3, menos 25 mil, que é o valor do saldo no período 3, tudo isso dividido por 75 mil. Isso nos traz um payback simples de 2,66 anos, né, uma dízima periódica. Ou seja, 2 anos e 8 meses. Isso seria o prazo que eu teria o meu retorno do investimento, ok? Agora, vamos falar do payback descontado. Também é uma expressão temporal, né, do retorno do meu investimento, só que, diferente do payback simples, ele também considera o custo de oportunidade do capital. Então, vamos considerar o mesmo exemplo utilizado anteriormente, um investimento de 200 mil que gera 5 fluxos de caixa positivo no valor de 75 mil reais. Agora, nós temos um custo de oportunidade do capital de 15% ao ano. Então, eu pergunto, qual seria o payback descontado? Primeiramente, nós representamos o fluxo através do diagrama de fluxo de caixa e resolvemos a questão. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que trazer cada fluxo de caixa positivo a valor presente, ou seja, a data zero. Usando qual fórmula? Aquela que eu apresentei no início, a fórmula dos juros compostos, isolando o valor presente. Então, pessoal, considerando, né, os fluxos de caixa positivo, trazendo a valor presente, né, abatendo esses fluxos de caixa positivo do investimento inicial, nós vamos ter um saldo em termos de VPL. Então, por exemplo, nós vemos que entre os períodos 3 e 4, o sinal muda. Passa de um saldo negativo para um saldo positivo. Então, em termos agregados, nós podemos considerar que em 4 anos eu vou ter o retorno do meu investimento, considerando o custo de oportunidade do capital. Aí vem aquela pergunta, se eu quiser calcular precisamente o valor do payback descontado, qual fórmula eu posso utilizar? Qual abordagem eu posso utilizar? Então, apresento para vocês. Qual seria? Seria o número do período no qual a inversão do saldo, lembre-se, o saldo considera o valor do dinheiro no tempo, considera o custo de oportunidade do capital. Ou seja, todos os fluxos de caixa positivos trazido a valor presente. Então, é o N menos 1 mais, entre parênteses, o valor presente do fluxo de caixa do período em que o sinal do valor presente do saldo se torna positivo, menos o valor presente do saldo no período em que o sinal do valor presente do saldo se torna positivo. Tudo isso dividido pelo valor presente do fluxo de caixa. Ok? Numericamente, seria justamente o período no qual ocorre a mudança de sinal, seria o período 4 menos 1 mais 42.881, que vem da onde? Seria o valor presente do período no qual ocorre a mudança do sinal, ou seja, do período 4. Tudo isso menos 14.123,38, que é o saldo, né, em termos de valor presente, que ocorre no período 4. Tudo isso dividido por 42.881. Isso nos traz, pessoal, exatamente, precisamente, um payback descontado de 3,671 anos, ou seja, 3 anos, 8 meses e 1 dia. Esse seria o tempo requerido para eu ter o meu retorno de 200 mil reais revisto, né? Retornado. Acontece o retorno do meu investimento, considerando o custo de oportunidade de capital de 15% ao ano. Então, apresentei os 3 principais métodos de análise, né, de investimento de capital, mas vem aquela perguntinha, de onde vem esses 200 mil? De onde vem esses 75 mil? Esses valores são chamados os fluxos de caixa de cada período. Como é que nós calculamos isso, empresarialmente falando? Então, por exemplo, o investimento que eu faço é a compra de um equipamento, a construção de um edifício, tá ok? São investimentos para tornar o negócio factível,
tecnicamente falando. Já os fluxos de caixa positivo é o quê? Seria uma espécie de lucro, né, que acontece período a período, mês a mês, ano a ano, por exemplo. Mas como é que nós temos o lucro? Nós temos as receitas, temos os impostos, tiramos os custos, tiramos as despesas, os juros de empréstimos que nós, porventura, contraímos, para daí nós termos o lucro, tá ok? Que seria uma das expressões do fluxo de caixa livre, com algumas nuances, por exemplo, o tratamento da depreciação. Vocês vão estudar, aprender isso com profundidade na próxima aula com o professor Luiz Bertazzi. Eu me despeço de vocês, agradeço pela atenção e me coloco à disposição para o que precisar. Muito obrigado.